pedido dessa semana foi a correção de vermelhos. E o interessante é que ela ia ser bem curta, mas eu consegui até alongar ela mais devido à pergunta da nossa colega aqui. Ela me perguntou, Sr. Túlio, você sempre fala que o verde não tem o poder de corrigir o vermelho, porque o verde é uma cor secundária e o vermelho é uma cor primária. Mas por que o violeta consegue corrigir o amarelo? O violeta não é uma cor secundária e consegue corrigir uma cor primária amarela? Então, esta foi a pergunta da nossa colega aqui. Então, o Túlio sempre fala para vocês que o verde não tem força para corrigir vermelho, né? O verde não consegue corrigir o vermelho. E dentro da pergunta dela foi: e por que o violeta corrige o amarelo? Vai ser um laranjado aqui, mas vou pôr o amarelo, tá? O amarelo. Então, foi uma pergunta muito interessante, porque eu acho que eu nunca expliquei isso que ela me perguntou. Eu sempre falo que o verde não tem força para corrigir o vermelho. Por quê? Porque o verde é uma cor secundária. Mistura as duas cores primárias, porém o vermelho é uma cor primária predominante, muito fechada. O verde ele é muito mais claro do que o vermelho. Então ele não tem uma força de correção, de uma correção que vai lá e corrige, pronto, o resultado está perfeito. Vou explicar isso de uma forma bem detalhada para vocês não falarem assim, Túlio, eu já corrigi vermelhos com verde. Corrige, tá? Mas eu estou falando para você o seguinte, um cabelo na altura de um 6,66, louro escuro, vermelho intenso, você não consegue vir aqui com o 6,13, por exemplo, 6,13 que é mate, e fazer uma correção em cima disso aqui. Não tem força para isso. Na hora que você coloca esse 6,13 em cima deste vermelho, você literalmente cria um reflexo marrom sobre esse vermelho. Dá um reflexo marrom sobre esse vermelho. Mas se você levantar esse cabelo, você vai ver completamente aquele fundo avermelhado lá, porque um 6,13 não tem força para corrigir o vermelho. Primeiro, porque o verde é mais claro do que o vermelho, e segundo, porque o vermelho é muito intenso, tá? A questão disso. Ô, Túlio, então quando que eu conseguiria corrigir um vermelho usando verde na colorimetria de cabelo? Geralmente, quando você pega um 6,13 por aqui, ó, e você tem um cabelo aqui na altura de um 6, tá? Um 6,43. Repara para você ver. Por que 43, Túlio? Porque aqui é cobre, vai ter uma porcentagem de vermelho aqui e aqui é dourado. Então, esse pigmento, esse verde aqui, vai conseguir corrigir um pouco desse vermelho que está aqui. Porque esse vermelho, não, desculpa, esse 6,13 aqui vai conseguir fazer uma correção em cima desse vermelho aqui, porque esse vermelho tem pouco pigmento. A quantidade de pigmento nesse vermelho é pouquíssima. Então o verde consegue fazer uma correção aqui. Quando o vermelho é um vermelho quase na água de salsicha, né, que a gente sempre fala isso, e a gente usa uma coloração na cor de verde mais intenso, aí sim a gente consegue uma correção. Mas 6,13 em cima de 6,66, você vai ter refundo, um cabelo com um brilho marrom, mas o fundo desse cabelo é completamente vermelho, ok? Tá, Túlio, e o violeta? Você escreveu aí, você apagou, mas explica aí por que o violeta corrige, então, o amarelo. Violeta corrige amarelo. Por quê? Porque o violeta é mistura de duas cores primárias intensas. O violeta aqui, ó, é mistura de azul, que é intenso, e vermelho, que é intenso, que forma esse violeta. Então nós temos um pigmento intenso, outro pigmento intenso, formando um pigmento um pouquinho mais claro do que os dois. Porém, quando você pega o violeta e aplica sobre o amarelo, a pigmentação dele é muito clarinha.
Então, tudo que há de fechar, tudo que tem poder de fechamento, ele consegue fazer uma correção perfeita. Então, quando você joga um 9.2 em cima de um fundo de clareamento 9.3, você tem uma cobertura, você tem uma matização perfeita, né? Ou de um fundo 9, tá? Um fundo 9. Você tem uma cobertura perfeita aqui, porque é um pigmento intenso sobre um fundo de clareamento claro. O 9 é a mesma base e o violeta é o pigmento que vai digitar o tom. Ô, Túlio, o 9.21, o 2 vai fazer a correção da cor clarinha do 9 e o 1 vai ditar o tom que esse cabelo vai ficar. Um bege ou um pérola clarinho, porque o terceiro reflexo ele dita o tom sobre o fundo de clareamento que você está abrindo sobre os cabelos. Então, veja bem, quando eu falei que a aula é um pouquinho curta, porque realmente vai ser curta, porque é uma simplicidade de explicar a correção desse vermelho, que depois disso aqui, depois dessa aula, se você não entender, é só você estudar mais um pouquinho que vai ficar fácil de entender. Mas o vermelho, ele só pode ser corrigido, um vermelho de 6,66, esse vermelho, ele vai sofrer uma correção, eu já falei isso antes, a correção dele só acontece se você fizer com que esse 6,66 ganhe abertura de tons. O que seria isso? 6,66, está completamente vermelho. Você pega esse vermelho e desbota ele, descolorindo, descolorindo, tá? Pode ser com super clareador ou pode ser com pó descolorante mais amônia. Antes que me perguntem, porque já me perguntaram isso. Ô, Túlio, se eu usar um decap color neste cabelo? Pessoas, o decap color, ele simplesmente decapa o cabelo, tá? Aqui está o fio de cabelo vermelho, tá? Ele está completamente vermelho. O decap color, ele não tem a ação de entrar nesse fio aqui, ele não tem essa ação de entrar e fazer com que este cabelo faça um clareamento. O decapicolo, ele faz uma limpeza superficial desse vermelho que está aqui, ó. Ele limpa o fio, ele vai limpando o fio para fazer com que o fio fique da cor natural. É raridade, eu nunca usei um decapicolo que eu consegui limpar o cabelo e voltar na cor natural dele para eu poder aplicar outra coisa. Nunca me aconteceu. A vez que eu usei decapicolo, eu fiz só uma leve limpagem, uma leve limpeza deste fio, tá? Eu fiz uma leve limpeza deste fio, desculpa pela limpagem que foi muito feio, uma leve limpeza desse fio, tirei uma quantidade deste vermelho para depois fazer outro resultado. Ele limpa a cor, ele não faz uma decapagem do fio perfeita, tá? Então, decapcolor limpa o fio? Limpa, mas ele não faz uma decapagem igual se você estivesse fazendo uma decapagem com pó descolorante e água oxigenada. Mas limpa o fio sim, tá? Mas é um processo caro. Então, se realmente o cabelo aguentar ali uma descoloração, é melhor você descolorir do que você usar a Decapcolor, porque é um produto caro. De repente você vai ter que decapar o cabelo 1, 2, 3, 4 vezes com ele, e geralmente ele dá 2 aplicações, então você vai gastar dinheiro com uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai gastar muito para fazer uma coisa que o pó descolorante faria para você. Então, olha só, o que eu tenho que fazer com esse vermelho intenso? O vermelho está aqui, ó, intenso, bem intenso, tá? A função que eu tenho para decapar esse fio, que está com os pigmentos todos intensos vermelhos, é fazer uma decapagem desse fio, é pegar esse fio de cabelo e fazer com que esse cabelo perca uma quantidade de vermelho. Então você vem cá, começa a fazer uma leve descoloração nesse cabelo, e esse cabelo começa a ganhar de vermelho, ele começa a ir para o laranjado, para o cobre, né? Ele começa a ficar vermelho acobreado.
Se esse cabelo aguentar um pouco mais dessa decapagem, você já tira ele completamente do vermelho e já traz ele somente para o laranja. Aí sim, quando você leva esse fio do cabelo para o laranja, para a cor cobre, a correção aqui fica muito melhor, porque você vai ter um pigmento azul que te promete que tudo que é azul corrige o laranja de uma forma bem perfeita. Se esse laranja você conseguir fazer ele ficar um pouquinho mais claro ainda, se você precisar, é claro, se ele fica um pouquinho mais claro, aí com certeza o azul vai fazer uma correção perfeita e até o cinza. O cinza também consegue fazer uma correção bacana aqui em cima do laranja. Então veja bem, o cabelo está vermelho. Qual que é a melhor forma que eu tenho para fazer uma correção desse cabelo? Levar este cabelo de alguma forma para o laranja, o acobreado, e nisso depois aplicar as cores necessárias. Túlio, qual seria a cor necessária aqui, por exemplo? Se esse fundo de clareamento seu chegou no 7, com certeza vai chegar no 7,4, ou 7,44, ou 7,43, ou 7,34, tá? Tudo que é cobreado, ele está nessa altura aqui de tons. 7, 744, 743, 734, ele está por aqui. Qualquer coisa que você usar aqui, nesse nível aqui, ó, você faz uma correção bacana na casa de 7, tá? 744, eu posso usar 711. 743, eu posso usar 7, a mesma base, 4. Quem corrige o cobre é o azul. Quem corrige o cobre é o azul. Então, eu vou considerar o azul aqui como 1, ou mix azul, tá? Vou pôr aqui mix azul, mix, tá? E quem corrige o dourado é o violeta. Então, 712 também te dá um resultado bacana. 734, quem me corrige o 734? A casa é de 7, perfeito. Quem corrige o dourado é o violeta, perfeito. Quem corrige o cobre é o azul, ou então mix, azul, tá? Túlio, por que você está chamando um de azul? O 1, na verdade, é cinza, tá, pessoal? O 1 é cinza. Não existe falar que o 1 é azul. Só se tem uma marca aí que chama o 1 de azul. Mas o 1 é cinza, tá? Então, mas eu vou explicar por que, que ele é considerado cinza. E por que, que ele é considerado azul? Desculpa. Algumas estrelas que você olhar, o 1 vai estar bem desenhado aqui, ó. O 2 violeta ficava aqui, né? O 6 de vermelho fica aqui. O 7 de verde, tá? Tem pessoas, o marrom, o 7 é marrom, mas tem tabelas que o 7 é verde. Então, nós tínhamos o 7 aqui, nós temos o 4 aqui e nós temos o 3 aqui. Por que que o 1.1 ou barra 1? Por que que ele fica posicionado aqui? Primeiro, porque foi para facilitar a forma de olhar a estrela. E segundo, é que o cinza, pessoal, repara para vocês verem a estrela bem bacana aqui, olha. O cinza, né? O cinza, ele é a mistura de verde, azul e violeta, tá? O cinza é a mistura de verde, azul e violeta. O Túlio, eu já vi professores falar que dá cinza com azul e verde. Vou explicar isso daqui um minutinho. Mas vamos primeiro aqui. Por que que cinza é azul, violeta e verde? Ou azul, verde, violeta? Repara para vocês verem. Aqui está a estrela, aqui, tá? Só a parte de cima da estrela. Nós temos aqui a parte azul. Nós temos aqui a parte violeta. E aqui nós temos a parte verde. O violeta é uma mistura de azul mais vermelho. O violeta, tá? É a mistura de azul mais vermelho. Então, na metade aqui do triângulozinho, vou só pôr minha mão. Na metade do triângulozinho aqui, eu tenho azul e tenho vermelho, ok? Eu tenho aqui uma quantidade de 50% de azul. A parte de cima da estrela é 100% azul, né? 100% aqui, ó. 100%. Então, eu tenho aqui mais 100% de azul. O verde, ele é considerado 50%
de amarelo e 50% de azul. Violeta, verde e azul, na estrela eu te mostro que mostro cinza. Eu tenho uma parte inteira de azul, meia parte de azul, mais meia parte de azul, que dá 2 partes inteiras de azul. Então, o cinza, ele tem uma quantidade de azul enorme. O 1 do cinza fica aqui, por quê? Porque quando eu falo que 7.1 é louro médio acinzentado, repara que eu escrevi de azul, por quê? Porque ele tem uma quantidade de azul dentro desse pigmento cinza grande. Então é por isso que 7.1 corrige um cabelo, por exemplo, na altura de um 7.4. Poderia ser 7 mix azul, mas 7.1 faz a correção do 4, do cobre. Por quê? Porque tem uma quantidade de pigmento azul muito grande. Outra coisa que é muito interessante, pessoas, o cinza é um coringa. O cinza é um coringa. Se você sabe usar os mix, se você tem a finalidade com os mix, tenha em mãos, não estou falando de marca porque eu represento, mas o único cinza que eu gosto de usar é esse, o 410 da Alpha Parf, por exemplo. Ele é excelente para você fazer mistura com cores. Você tem uma 7.1 aqui, ó. Você vai e coloca mais uma pontinha de 410. Você tem um 7.2, você quer levar esse cabelo para um bege, coloca mais um 410, que é um cinza, da Alpha Parf no caso. Você tem uma cor que você precisa intensificar, 7. Vou pôr 8 aqui para não falar que estou falando só do 7. 8.1. Eu quero intensificar esse cinza meu aqui, ó. Eu posso pôr mix cinza ou 410. Túlio, o que é 410? É um cinza fraco. Esse zero aqui, ó, ele faz com que essa quantidade de cinza aqui fique fraca, tá? Então, 410 é um cinza que ele não fecha rapidamente, ele é fraco. Ele é um cinza mais light, é um cinza que fica mais fácil de você vestir, tá bom? A Isabel Fernandes pergunta, pode ser o mix azul? Pode. Eu amo o mix azul, tá? A Alpha Parf, gente, eu não estou representando a Alpha Parf, são os pigmentos que eu uso, tá? Mas a Alpha Parf também tem o mix dela azul, é chamado de 7000. E o 7000 da Alpha Parf é excelente, é um mix excelente para se usar. Lembrando que o cinza e o cinza em relação ao azul, o cinza é muito mais fraco. Se você é uma pessoa que não tem costume de usar mix e vai precisar usar, eu sugiro mais você usar o cinza do que você usar o azul. Porque o azul, se você não tiver cuidado, você fecha o cabelo rapidamente, tá? O cinza ainda, ele vai ali gradativamente e tal. Agora, uma dica que eu posso dar para vocês. Uma dica, assim, fantástica, vai valer a aula hoje a noite toda. Eu posso até acabar com ela aqui agora. Qual que é a dica que eu vou falar para vocês? Quando você for matizar um cabelo e você não tem o costume de matizar, você está com medo de matizar esse cabelo? Ai, será que se eu colocar 7.1 com mix azul, o que vai acontecer? Eu tenho a 9.21 aqui, o que vai acontecer? Eu tenho a 10.89, o que vai acontecer? Você não tem o costume de matizar, de corrigir um cabelo? Pessoal, você fez as mechas ali, as mechas estão lindas e maravilhosas. Pega uma mechinha só, prepara a cor que você quer. Não sei qual que é a cor, não. Vamos supor que você quer pôr a 9.89. Prepara, se você não tem o costume, se você tem medo, prepara só a pontinha dela lá, com um pouquinho de OX e aplica numa mechinha só. Por que eu estou falando isso? Tem fabricantes que tem essa cor aqui, 9/89, que é pérola, que na hora que você aplica no cabelo, o cabelo fica roxinho na hora. Mas depois a cor vai se revelando. Vai se revelando. E na hora que ela se revela num tempo de matização bacana, ela realmente dá um pérola lindo. Então, se você pega um 9.89, aplica sobre o cabelo fica roxo e você assusta, você vai enxaguar. Mas não, aquela coloração tem um tempo de pausa para ela começar a harmonizar o cabelo. Mas você não conhece a cor.
você não tem o costume de conhecer a cor, você aplica aqui em cima, sobre o cabelo, você fica com medo e tira. Então, se você é uma pessoa que tem medo, passa numa mechinha a sua matização, gostou da cor, aplica no cabelo todo. É um tempinho que você perde, mas ganha no final, tá bom? Joana comentou que você se garante, explica muito bem. Muito obrigado. São anos anos apanhando para chegar nisso, tá? A gente dá aula, a gente tem que estudar, tá? E para a gente estudar, tem que fazer bons cursos. Você tem que procurar os cursos de colorimetria bons. E a aula que eu dou, teve um dia nesse, a menina falou assim, Túlio, eu ainda não vi você produzindo alguma coisa e se dá mais a aula teórica. Primeiro que colorimetria é teoria. Mas tudo que eu faço na teoria, eu jogo na prática. Na hora que eu estou fazendo o cabelo lá, aqui ó, é prática. Se você colocar, se você fechar os olhos aí e imaginar, você vai ver que é prática. Olha, você foi colocar lá 7.1 no cabelo, o cabelo está cobre. Vamos fechar os olhos aqui, vou pensar. Tá, já peguei a coloração 7.1. Vou colocar, nossa, mas o 7, aí estou passando o 7.1 lá no cabelo, ele não está cobrindo completamente o acobreado. O que eu vou fazer? Vamos pensar. Nossa, foi me ensinado que se eu colocar um pouquinho de 410 aqui, ó, eu vou conseguir fechar esse cabelo mais. Você coloca 410, se você não fechar esse cabelo, vocês podem me cobrar. Você falou comigo que 410 ia me ajudar aqui. Então, tudo que eu falo da teoria são coisas que eu vivencio na prática, tá? Como eu faço para usar essas cores, com qual tipo de mix que eu devo usar para não desbotar para o vermelho alaranjado? Ela está falando na base 4.0 e 5.0. Entendi a pergunta, Joana. Uma coisa que nós, profissionais, temos que entender e temos que ter autoridade sobre isso é que, sobre o cabelo, quando você coloca cor, 4.0 aqui, por exemplo, quando você coloca cor, você está pondo uma coisa cosmética, tá? Então, você aplicou uma cor cosmética sobre o cabelo. Essa cor cosmética, ela tem uma duração. A pessoa lava o cabelo, a pessoa vai na praia, a pessoa nada, a pessoa faz um tanto de cor. Essa cor cosmética, ela tende a sair. Ela tem que sair, porque senão a cliente não voltaria para você aplicar de novo. Quando você aplica uma coloração com água oxigenada sobre o cabelo, você tem uma coisa que chama oxidação. E essa oxidação, ela literalmente, ela mexe também nos pigmentos do cabelo, que é a tricosiderina, que é a cor que eu falei com você, que você mais tem uma revelação de cor ali. Então, quando você aplica uma cor cosmética aqui, por exemplo, você sabe, eu mostrei num vídeo passado uma tabela que eu uso da Magirel. A Magirel, essa tabela é uma tabela especial que ela só tem cores frias, completamente frias, e os pigmentos já dentro são cores frias, de bases frias, que dentro dessas bases os pigmentos já são verdes. O verde, o que ele faz? Da Magirel, estou falando da Magirel, por exemplo. O 4.0 dela, na hora que você aplica aqui, essa coloração é tão perfeita que esse cabelo, a cliente vai lavando, ele não desbota para o vermelho. Ele não desbota para o vermelho. É lógico que a tricosiderina que existe dentro do fio, ela é predominante de qualquer forma. Mas só que essa coloração, por exemplo, da Magirel, é uma coloração que tem uma força, ela tem um pigmento ali dentro, meio que verde, quando você olha a tabela, você vê que é esverdeado, que ela tende a desbotar um natural bem bacana, quase não puxando para o vermelho. Ou seja, se você aplicar uma coloração 4.0 no cabelo e a sua coloração tem um fundo muito vermelho, a sua coloração 4.0 tem um fundo muito vermelho, você pode ter certeza que na hora que ela for lavando, vai desbotar puxando para o vermelho. E outra coisa, tem pessoas que aplicam coloração hoje e quer voltar daqui 3, 4 meses para você aplicar de novo. Com certeza ela já perdeu muito pigmento aí nesse desbotamento do cabelo, ok? Mas toma cuidado aqui na coloração que você usa. Veja se o fundo industrial da sua coloração tem um pigmento muito vermelho. E agora vamos realmente ao vermelho. O vermelho é um pigmento
mais intenso no cabelo. É a cor mais complicada que você tem para você retirar esse pigmento, porque ele é assim, ó, né? Ele é fechadinho assim dentro do fio de cabelo. Ele é bem fechadinho, né? Se você pega ali de um 4.0, um cabelo natural de 4.0 em diante, você vai ver que só vê vermelho, ó. Você vai ver vermelho, aí de 4 vai para 5, ó, aqui é o 4. Esse aqui é o fundo 4, tá? Aí ele começa a ganhar vermelho, aí depois vem para o fundo 5, tá? Isso cabelo natural. Então, olha só, o pigmento mais predominante no cabelo é a tricosiderina. A tricosiderina é o pigmento vermelho. Então, para que eu consiga fazer uma correção de vermelho, eu tenho que levar este vermelho para um pigmento secundário, laranja, que aí eu consigo vir com alguma coisa que tenha verde e faço a correção. Olha como é que é muito simples a colorimetria. Ela é muito simplificada, ela tem uma simplificação muito fácil. Então, vermelho, eu desboto para uma cor secundária, para essa cor secundária ter força para corrigir o laranja. Ok, pessoal? Outra coisa que eu posso afirmar é que está surgindo várias empresas lançando marcas e o que acontece? Tem hora que essa pessoa lança uma marca, né? Geralmente estão lançando progressiva, estão lançando pó descolorante, mas coloração é uma coisa cara de se fazer. Mas ainda assim essa indústria quer fazer a coloração. E ela não tem grana para investir demais na coloração. E aí a coloração não fica boa. A coloração acontece, mas ela não fica boa. O desbotamento dela é mais fácil. De repente você vê a cobertura de brancos não acontecendo. E você fica sem entender por que não está acontecendo, mas na verdade a sua coloração é ruim. Talvez nem a aplicação que você fez que está ruim, você aplicou certinho, mas na hora que você foi enxaguar, saiu a coloração toda. É claro que tem técnicas aí também para fazer uma cobertura de brancos perfeitas, mas aí já entra numa aula mais avançada que eu dou. Então, assim, preste muita atenção na coloração que você usa, tá? Não tem problema nenhum de citar, por exemplo, eu gosto muito dessa manjerel que eu falei com você, tem um fundo perfeito. A vela também tem colorações muito boas mesmo. E por aí vai. A Alpha Parf também tem umas colorações muito bacanas aí, que fazem umas coberturas de brancos boas. Então, na minha coloração que eu uso, eu posso pigmentar com verde? Essa pergunta sua, ela já entra nos mix. Você usa uma 4.0. O que acontece? Você usou uma 4.0 querendo não fazer com que esse cabelo vá para o vermelho. Ok. Aí você vem aqui e coloca mix verde. Mas se a sua coloração tem muito pigmento vermelho, repara para você ver. Olha só como é que fica um pouco complicado isso. Se a sua coloração tem muito pigmento vermelho e você coloca mix verde, você vai evitar o vermelho sim. Mas só que você vai ter um cabelo puxando um pouco para o marrom. Tá? Ele fecha em 4.0 ali, porque é lógico que você vai colocar isso aqui de coloração para isso aqui de mix. Né? Você vai pôr só uma pontinha de mix. Então, o que é predominante aqui é a coloração que você está usando. Ó. Né? O 4.0 aqui é predominante. Né? Então, vai fechar o cabelo maravilhosamente bem e vai evitar o vermelho. Perfeito. O mix verde aqui, ó. Você colocou o mix verde aqui, vai evitar. Mas a tendência desse verde aqui é quebrar esse vermelho, mas lembrando que você vai quebrar e toda correção, verde corrige vermelho, puxa um pouco para o marrom, tá? Então esse mix que você coloca aqui tem que ser realmente pouquinho. Por isso que as pessoas usam muito pouquinho de mix em qualquer coloração. Quais são as preocupações que vocês têm que ter? Entender o fundo industrial, né, o fundo residual da sua coloração. Entender o fundo residual da sua coloração. O que está aqui dentro, aqui, ó, vocês têm que pelo menos perguntar para o seu representante ou olhar para a sua tabela, né, entender qual que é o fundo industrial da sua coloração. Se o pigmento ele puxa mais para o vermelho, se é um pigmento mais frio, tá? Tem uma coloração 1.0,
que na hora que eu aplico essa coloração na cabeça do cliente, na hora que eu aplico, ela fica literalmente dessa cor aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando aqui, mas fica literalmente roxo. O cabelo do cliente, se você aplicar em cima de um cabelo branco, esse 1.0 que eu tenho da marca Red Iron, se você aplica 1.0 na cabeça de um cliente branquinha, fica roxinho, porque ela só fecha certinho pro preto quando ela gasta o tempo de pausa certinho dela de 45 minutos. 45 a 50. Se você não deixar o tempo de pausa certinho dessa coloração que eu uso, ela deixa o cabelo roxinho. Mas eu já sei disso porque eu conheço o pigmento da minha coloração. A minha aula realmente é um presente para vocês aí. E o que eu peço para vocês em gratidão, eu tenho uma página no Facebook, Atuliano Arlen, temos o Instagram, muitas perguntas do Instagram, YouTube, Atuliano Arlen, tem todas essas aulas que eu dou, estão todas no YouTube. Eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês, terça-feira que vem, eu já espero vocês de novo, se Deus quiser, claro. E fiquem com Deus.